Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir primeiramente perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Conceda-nos o Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento. Nós Te pedimos e Te agradecemos ao Teu Filho amado, Yahushua, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que Te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. E vamos ler o capítulo 7, que fala sobre os anjos na era patriarcal. Abraão. O Eterno conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Patriarcas e Profetas, página 138. O Eterno comunicou sua vontade a Abraão mediante os anjos. O Filho do Eterno apareceu diante dele e deu-lhe um distinto conhecimento dos requisitos da lei moral e da grande salvação que seria levada a cabo por seu intermédio. Review and Herald, 29 de abril de 1875. Depois do nascimento de Ismael, o Eterno manifestou-se outra vez a Abraão e disse: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Outra vez, o Eterno repetiu, por intermédio de seu anjo, a promessa de dar um filho a Sara, e que ela seria mãe de muitas nações. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 96. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto, e ele se tornou intercessor junto ao Eterno pelos pecadores. Sua entrevista com os anjos apresenta também um belo exemplo de hospitalidade. Na hora de maior calor de um dia de verão, o patriarca estava sentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes aproximando-se. Antes que chegassem à sua tenda, os estranhos pararam, como que consultando a respeito de seu caminho. Sem esperar que pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e, quando aparentemente estavam a tomar outra direção, foi apressado após eles e, com a maior cortesia, insistiu que o honrassem. Detendo-se um pouco para revigorar as forças, com as próprias mãos trouxe água para que lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento e, enquanto estavam a descansar, à fresca sombra, preparou-se a refeição e respeitosamente permaneceu-lhe ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um a quem poderia adorar sem pecado. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos. Abraão tinha honrado o Eterno, e o Eterno o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos. O Eterno bem sabia a medida do delito de Sodoma, exprimindo-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer o juízo sobre os transgressores, ele próprio iria proceder a um exame de sua conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, concedeu-lhes-ia tempo
para se arrependerem. Patriarcas e Profetas, páginas 138 e 139. A destruição de Sodoma e Gomorra. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho do Eterno. Com profunda reverência e humildade insistiu em seu rogo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Gênesis capítulo 18, versículo 27. Achegou-se ao mensageiro celeste e instou fervorosamente com a sua petição, conquanto Ló se tornasse morador em Sodoma. Não participava da iniquidade de seus habitantes. Abraão julgava que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Eterno. E, em vista disto, rogou ele: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja, não farei justiça, o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes, tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos os seus pedidos. Continuou até obter certeza de que, se mesmo 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. Patriarcas e Profetas, páginas 139 e 140. 2 anjos visitam Ló. Ao entardecer, 2 estrangeiros se aproximaram da porta da cidade. Eram aparentemente viajantes, vindo para pernoitarem. Ninguém poderia discernir naqueles humildes viajantes os poderosos arautos do juízo divino. E mal sonhava a multidão alegre e descuidada que, em seu tratamento a esses mensageiros celestiais naquela mesma noite, atingiria o auge do crime que condenou sua orgulhosa cidade. Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estranhos e os convidou para sua casa. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habituais. Patriarcas e Profetas, página 158. Os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua missão. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Eterno, e o Eterno nos enviou a destruí-lo. Gênesis capítulo 19, versículo 13. Os estranhos que Ló se esforçara por proteger, prometeram agora protegê-lo e salvar também todos os membros de sua família, que com ele fugissem da ímpia cidade. Ló foi avisar seus filhos, repetiu as palavras dos anjos: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Eterno há de destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Mas ele lhes pareceu como quem zombava. Ló voltou triste para casa e contou a história de seu insucesso. Então os anjos o mudaram levantar-se e tomar a esposa e 2 filhas que ainda estavam em casa e deixar a cidade. Pasmo pela tristeza, demorava-se relutante em partir. Não fosse os anjos do Eterno, todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a ele, sua esposa e filhas, e os levaram fora da cidade. Ali, os anjos os deixaram e voltaram a Sodoma para cumprirem sua obra de destruição. Um anjo, aquele com quem Abraão estivera a pleitear, aproximou-se de Ló. O príncipe do céu estava a seu lado, contudo, rogava a ele pela sua vida, como se o Eterno, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais o guardasse. Deveria ter-se confiado inteiramente ao mensageiro divino.
entregando sua vontade e sua vida nas mãos do Eterno, sem duvidar ou discutir. Mas, semelhante a tantos outros, esforçou-se por fazer planos por si. De novo, foi dado a ordem solene de apressar-se, pois a terrível tormenta demorar-se-ia apenas um pouco mais. Mas um dos fugitivos, a esposa de Ló, aventurou-se a lançar um olhar para trás, para a cidade condenada, e se tornou um monumento do juízo do Eterno. Patriarcas e Profetas, páginas 159 a 161. Abraão é provado. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com a informação de que o futuro herdeiro seria filho de Sara. O nascimento de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera da duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdia e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir a Ismael, seu filho, ainda ternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a orientação divina. O Eterno, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado pelo Eterno. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu à palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. Patriarcas e Profetas, páginas 146 e 147. O Eterno havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita para que atingisse a mais elevada norma. O Eterno o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Isaque era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. Satanás estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. E o Eterno não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se em meio de Isaque, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito do Eterno, de destruir Sodoma, e que lhe trouxeram a promessa destes mesmo filho Isaque, e foi para o lugar em que várias vezes encontrara os mensageiros celestiais. Esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções mais, mas nenhum veio em seu socorro. Patriarcas e Profetas, páginas 147 e 148. Durante todo o dia,
Esperou que um anjo viesse abençoá-lo e confortá-lo, ou, talvez, revogar o mandado divino, mas nenhum mensageiro de misericórdia apareceu. Um segundo longo dia encerrou-se, outra noite, sem dormir, é gasta em humilhação e prece, e começa a jornada do terceiro dia. Signs of the Times, 1º de abril de 1875. No lugar indicado, construíram o altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta ao Eterno. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado. O pai levanta o cutelo para matar o filho, quando o braço subitamente lhe é detido. O anjo do Eterno chama do céu o patriarca: Abraão, Abraão. Ele rapidamente responde: Eis-me aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 11. E de novo se ouve a voz: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes ao Eterno e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis capítulo 22, versículo 12. O Eterno deu seu filho a uma morte de angústia e ignomínia. Aos anjos que testemunharam a humilhação e angústia da alma do Filho do Eterno, não foi permitido intervirem, como no caso de Isaque. Não houve nenhuma voz a clamar: basta, a fim de salvar a raça decaída. O Rei da Glória rendeu a vida. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, aprender o mistério da redenção, isto é, compreender com o comandante do céu, o Filho do Eterno, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: o Eterno proverá para si o cordeiro. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que o Eterno provera em lugar de Isaque, derramou-se outra luz sobre o mistério da redenção, e mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que o Eterno tomara para a salvação do homem. Patriarcas e Profetas, páginas 152, 154 e 155. O casamento de Isaque. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse do Eterno. Isaque, confiando na sabedoria e afeição de seu pai, estava satisfeito com a entrega desta questão a ele, crendo também que o próprio Eterno dirigiria na escolha a fazer-se. Os pensamentos do patriarca volveram para os parentes de seu pai, na terra de Mesopotâmia. Abraão confiou este importante assunto ao seu servo, o mais velho, Eliezer. Gênesis capítulo 24, versículo 2. Homem de piedade, experiência e juízo são, que lhe havia prestado prolongado e fiel serviço. O Eterno, o Criador dos céus, disse ele, que me tomou da casa
de meu pai e da terra da minha parentela. Enviará o seu anjo diante da tua face. Gênesis capítulo 24, versículo 7. O mensageiro partiu sem demora, chegando a Harã, a cidade de Naor. Gênesis 24, versículo 10. Parou fora dos muros, perto do poço, aonde vinham as mulheres do lugar, à tarde, a buscar água, lembrando-se das palavras de Abraão, de que o Eterno enviaria com ele o seu anjo. Orou fervorosamente, pedindo uma direção positiva. Na família de seu senhor, ele estava acostumado ao exercício constante da bondade e hospitalidade, e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que o Eterno escolhera. Apenas proferira a oração, e a resposta fora dada. Entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, as maneiras corteses de uma Rebeca atraíram sua atenção. Retirando-se ela do poço, o estranho foi ao seu encontro, pedindo um pouco de água do cântaro sobre os seus ombros, e pedindo recebeu amável resposta, juntamente com um oferecimento para tirar água para os camelos também. Serviço este que era costume mesmo as filhas dos príncipes fizerem para os rebanhos e gados de seus pais. Assim foi dado o sinal desejado. Abraão morava em Bérseba, e Isaque, que estivera cuidando dos rebanhos nos territórios circunvizinhos, voltara à tenda de seu pai a fim de esperar a chegada do mensageiro de Harã. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e o servo contou a Isaque também as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi por mulher e amou-a. Gênesis capítulo 24, versículos 63, 66 e 67. Patriarcas e Profetas, páginas 171 a 173. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaque, apresentam um notável contraste tanto no caráter como na vida. Esta dessemelhança foi predita pelo anjo do Eterno antes de seu nascimento, quando, em resposta à aflita oração de Rebeca, ele declarou que 2 filhos lhe seriam dados. Revelou-lhe a história futura dos mesmos, de que cada um se tornaria a cabeça de uma poderosa nação, mas que um seria maior do que o outro, e que o mais novo teria preeminência. Isaque declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, porém, não tinha amor e devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Rebeca lembrava-se das palavras do anjo e estava convicta de que a herança da promessa divina destinava-se a Jacó. Ela repetia a Isaque as palavras do anjo, mas as afeições do pai centralizavam-se no filho mais velho, e ele era inabalável em seu propósito. Patriarcas e Profetas, páginas 177 e 178. Jacó soubera, por sua mãe, da indicação divina de que a primogenitura lhe recairia, e encheu-se de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia. Não era a posse da riqueza de seu pai, ou que ele desejava ansiosamente. A primogenitura espiritual era o objeto de seu anelo. Quando Esaú, um dia, voltando da caça, desfalecido e cansado, pediu o alimento que Jacó estava preparando, este ofereceu-se para matar a fome de seu irmão pelo preço da primogenitura. Eis que estou a ponto de morrer, exclamou o caçador, descuidado e condescendente consigo mesmo. E para que me servira logo a primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 32. E por um prato de guisado vermelho desfez-se de sua primogenitura. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas
inquietações e tristeza por seu engano. O Eterno declarara que Jacó receberia a primogenitura e sua palavra ter-se-ia cumprido ao tempo que lhe aprovesse, se estivesse pela fé esperado por ele, a fim de operar em favor deles. Ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo. À noite do dia seguinte, encontrou-se longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado e sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar, mas achava-se tão completamente só que sentiu necessidade da proteção do Eterno, como nunca antes o sentira. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Mas o Eterno não abandonou Jacó. O Eterno, com compaixão, revelou precisamente o que Jacó necessitava, um Salvador. Cansado da jornada, o viajante deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Dormindo, viu uma escada brilhante e resplendente, cuja base repousava na terra, enquanto o topo alcançava o céu. Por esta escada, anjos estavam a subir e a descer. Por sobre ela estava o Eterno da glória, e dos céus foi ouvida a sua voz. Eu sou Iahve, o Altíssimo de Abraão, teu pai, e o Altíssimo de Isaque. Gênesis capítulo 28, versículo 13. Nesta visão, o plano da redenção foi apresentado a Jacó. A escada representa o Filho do Eterno, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele, com seus próprios méritos, estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou, e os anjos ministradores não podiam ter comunhão com o homem decaído. Com uma fé nova e permanente nas promessas divinas e certo da presença e guarda dos anjos celestiais, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra dos filhos do Oriente. Gênesis capítulo 29, versículo 1. Patriarcas e Profetas, páginas 178 a 180, 183, 184 e 188. Se bem que Jacó houvesse saído de Padã Arã em obediência à instrução divina, não foi sem muitos pressentimentos que repassou a estrada que havia palmilhado como fugitivo 20 anos antes. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Aproximando-se mais do fim de sua viagem, a lembrança de Esaú trouxe muitos pressentimentos perturbadores. De novo, o Eterno concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Patriarcas e Profetas, página 195. Quando Jacó prosseguiu viagem, os anjos do Eterno encontraram. Ao vê-los, disse ele: Este é o acampamento do Eterno. Gênesis capítulo 32, versículo 2. Num sonho, observou os anjos do Eterno acampados à sua volta. Espiritual Gips, volume 3, páginas 127. Diretamente diante de si, como que mostrado o caminho, Jacó observou 2 exércitos de anjos celestiais em marcha, servindo de guia e guarda. Vendo-os, irrompeu ele em linguagem de louvor, exclamando: Este é o acampamento do Eterno. Gênesis capítulo 32, versículo 2. Chamou aquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos ou acampamentos. Things of the Times, 20 de novembro de 1879. Todavia Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros como uma saudação conciliatória a seu irmão.
Mas os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma se enviava à amigável mensagem. Jacó temeu-se muito e angustiou-se. Gênesis capítulo 32, versículo 7. Em conformidade com isso, dividiu-os, sua família e servos, em 2 bandos, de modo que, se um fosse atacado, o outro poderia ter oportunidade de escapar. Tinha agora chegado até o rio Jaboque, e, ao sobrevir à noite, Jacó enviou a sua família através do val do rio, enquanto ele ficou só, atrás. Decidira-se a passar a noite em oração e desejou estar a sós com o Eterno. Subitamente, uma mão forte foi posta sobre ele, julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os 2 lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem do Eterno, mas em sua terrível situação lembrou-se das promessas do Eterno, e todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista, soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara a vitória. Patriarcas e Profetas, páginas 195 a 197. Aquele que lutou com Jacó é identificado como homem. Oséias chama-o de anjo, mas Jacó afirmou: vi a Deus face a face. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Também é dito que o patriarca lutou com Deus. Era a majestade do céu, o anjo do concerto, quem apareceu a Jacó na forma e aparência de homem. Things of the Times, 20 de novembro de 1879. Era o filho do Eterno, Yahushua, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. O anjo experimentou livrar-se, insistiu: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Tivesse sido isto uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído, mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade e, contudo, confia na fidelidade de um Deus que guarda o concerto. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Oséias capítulo 12, versículo 4. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos fora um exilado da casa de seu pai, testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe. Viu rodeado pelos exércitos do Eterno. Este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados, com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Altíssimo de seu pai estava com ele. Preste atenção nesse parágrafo que vai ser dito agora. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo do Eterno deverá passar precisamente antes da segunda vinda do Filho do Eterno, Yahushua, o nosso Salvador. Patriarcas e Profetas, páginas 197 a 201. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Encerramos aqui o capítulo 7
E o próximo vídeo vamos falar do capítulo 8, os anjos no tempo do Êxodo. Muito obrigado pela atenção, que nós possamos clamar pelo Espírito Santo todos os dias, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e que as bênçãos caiam sobre nós sem medidas. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, o Filho do Altíssimo, Yahushua, que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Amém.